meu povo! Continuando aquele nosso super papo sobre o mês da consciência negra, hoje a gente vai ter um papo super legal sobre um dos principais ícones da cultura pop quando o assunto é destaque consciência negra. Vamos falar sobre o Pantera Negra e sobre o Wakanda Forever, que está chegando nos cinemas agora, essa semana, mais propriamente dito, hoje. Então, é isso. Trouxe até convidado especial. Se você quer saber, se você quer acompanhar o nosso papo, que vai ficar super legal, vem comigo que o C Update está começando agora. Antes da gente começar esse super papo e esse debate super interessante, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o joinha e ativa as notificações do sininho para não perder absolutamente nada, fechou? Bom, meu povo, continuando a nossa conversa sobre o mês da consciência negra, hoje eu tenho uma convidada super legal para a gente falar um pouco mais sobre esse tema dentro da cultura pop no geral. Eu vou chamar aqui a Laluna ou Lalúnia Machado. Lalúnia, me escuta? Oi! Oiê, tudo bom? Lalúnia, deixa eu entender aqui, você é historiadora, é isso? Só para a gente apresentar aí para a galera. Você é Isso, historiadora especialista em Batman? tem 10 anos que eu estudo Batman academicamente, já, né? Tenho pós-graduação em Acho que é História também, né? Sou o sonho de muita escritora, gente. sou coordenadora de grupo de pesquisa, sou pesquisadora de quadrinho, palestrante, professora, é isso aí. Dentro dos debates entre os fanáticos, a Lalúnia pode chegar com a carteirinha de eu sou especialista em Batman. Ela tem a carteirinha. Acontece às vezes. Lalunha, hoje eu trouxe você aqui para a gente conversar sobre outro personagem, não é o Batman. Mas a gente pode marcar um dia uma conversa sobre Batman. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o Pantera Negra e sobre toda a importância dele dentro da cultura pop, principalmente, né, da cultura pop quando a gente fala de personagens negros e representatividade nas telas. Lalunha, para começar, você lembra do anúncio do Pantera Negra? Como foi quando você viu o primeiro anúncio? Olha, como leitora de quadrinho e como uma pessoa que foi assim racializada no Sudeste, né, no Nordeste, por eu ter um pai branco e uma mãe preta, eu não era considerada preta, né, não era racializada. Eu assisti o filme no Nordeste quando saiu, né, o primeiro filme, e assim foi muito impactante para mim. Eu prefiro assistir esse tipo de coisa sozinha para eu conseguir absorver, digerir aquela coisa toda. E assim, para mim foi impactante pelo fato da gente ter esse tipo de representatividade depois de tantos anos de indústria pop, né? Foi a mesma sensação que eu tive com o filme da Mulher Maravilha. Uma super-heroína de 80 anos, ou tanto de tempo que demorou para ela ter uma produção só dela, né? E hoje eu digo, assistindo Pantera de novo, com outros filtros, com outras abordagens, né, e outras violências que eu sofri me mudando para o Sudeste, para mim tem um sabor completamente diferente, sabe? E a primeira vez eu me senti representada como uma pessoa nerd, né, como uma mulher nerd, por ter tantas mulheres fortes também no filme, né? E aí, quando eu assisti de novo, depois que eu mudei, que eu sofri violência racial, eu me senti empoderada de outras formas. Então, Pantera, para mim, tem vários filtros diferentes, né? É aquela coisa que Heráclito, que é o pai da história, diz, né? O rio nunca é o mesmo e nem você é a mesma pessoa que entra no rio. Então, toda vez que eu assisto Pantera, eu sou uma pessoa diferente. E ainda falando sobre isso, sobre esses impactos que a gente vai sentindo toda vez que a gente vê alguma coisa nova sobre o filme, toda vez que a gente assiste alguma coisa nova pelo filme. Eu lembro que uma das coisas que mais me impactaram quando começaram a falar sobre Pantera Negra foi ter uma equipe de produção completamente
negra envolvida. Então, assim, diretor, produção de arte, música, trilha, fotografia, todo mundo que operava ou que trabalhava, né, no filme era, ou que estivesse à frente de algum cargo, eram pessoas negras. Teve um momento de virada para você no filme, quando você descobriu essa informação, que você começou a ver também com outros olhos? Eu acho que para mim foi, queria saber se para você foi também. Eu acho que assim, a gente pode dizer que um branco ele pode fazer um personagem preto? Pode, ele só não pode fazer com estereótipos, né? Ele não pode fazer Sim, com chacota. Tanto que os criadores do Pantera Negra lá no final dos anos 60 são brancos, né? sim, Mas quando você coloca uma equipe do peso que teve dessa obra, né? Em todos os cenários que compõem o filme, né, são pessoas pretas, isso traz um peso gigantesco. E ainda mais um filme que concorreu a prêmios, né? A gente tem, claro, o fator legitimador, a gente tem o capital social das coisas, que são prêmios, são Oscars, Grammys e tudo mais, né? E o Pantera teve isso de alguma forma. Tem gente que fala não esse tipo de coisa, mas a gente sabe como funciona o capital social. E para esse tipo de produção foi de extrema importância. Tem um filme de super-herói e ainda um filme falando da África que a gente não quer ver, né? Da África que as pessoas não suportam ver a África bem-sucedida, a África com desenvolvimento humano e social, a África com tecnologia, né? A África com condições de renda. Então, assim, são várias camadas de análise desse filme, né, que eu acho que com esse segundo ele tem uma responsabilidade muito grande nas costas, né? Principalmente porque o ator morreu, né? Então tem todo um legado de passar o manto dentro da história e passar o manto, vamos dizer, na franquia, né? Então tem sim. uma responsabilidade muito grande e mais uma vez essa responsabilidade está nas costas das mulheres, né? Mulher Eu acho que preta. era um ponto que eu queria tocar, a representatividade da mulher preta no geral, que é um tema que as pessoas ainda não abordam tanto, as pessoas abordam o tema racial, mas quando se fala da mulher preta, se fala bem menos, uma proporção muito menor, e é uma baita responsabilidade passar a bola de protagonismo para a mulher preta nesse filme, é uma baita de uma responsabilidade que tem que ser levada muito a sério. Muito a sério, né? O que eu acho interessante no Pantera, né, principalmente no primeiro filme, que ele não traz coadjuvância para as mulheres, né? A gente sabe que o Pantera lá, o Rei T'Challa, ele é o principal, Sim. né? Mas ele não traz coadjuvância para as mulheres. Elas se apresentam na narrativa de uma forma extremamente concreta e complexa, cada uma no seu campo, cada um no seu momento. E em vários momentos, a Kia e a Okoye, né, elas são sensuais, mas elas não são sexualizadas. Também isso é uma diferença gritante, né? A rainha, né, a mãe do rei T'Challa, ela se apresenta de uma forma extremamente respeitosa, né, de uma mulher preta como rainha, né, de uma mulher grisalha como rainha. Sim. A gente tem uma percepção e uma representação de uma mulher preta grisalha daquela tia que te criou enquanto sua mãe supostamente trabalhava, seu pai trabalhava, né, a tia Anastácia, né? É. Então você vê uma mulher preta de meia idade, grisalha, rainha, né? Aquilo foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Aquilo fez minha mãe assumir o cabelo dela, né? Ai, que linda. Então tem toda uma carga disso também, né? De você trazer mulheres fortes, mulheres que são sensuais de alguma forma, mulheres que são inteligentes, né, mas que não são sexualizadas. Elas não estão ali por meio gaze, elas não estão ali para contemplar um olhar masculino, né? Elas estão ali realmente na posição de representatividade. E ainda falando um pouquinho mais sobre esses símbolos, a gente está falando do cabelo grisalho, de como isso para sua mãe foi importante de ser visto na tela e tudo mais.
eu acho que o Pantera traz muito disso, muitos símbolos importantes, símbolos que para sua mãe foi importante, para algumas crianças foram importantes, para a gente enquanto adulto, enquanto jovem também importante. Eu queria que você falasse um pouquinho desses símbolos e do impacto que eles trouxeram na sua experiência também. Eu lembro muito claro de um dos impactos que para mim foram muito importantes, é a questão do cabelo, a questão de como eu vejo o cabelo hoje em dia, é muito diferente de como eu via na minha adolescência, por mais que hoje eu opte por usar ele Sim. liso, eu tenho cabelo cacheado, eu amo meu cabelo cacheado, e é isso, eu ainda sinto muita alegria de ver o cabelo cacheado sendo exaltado. Eu acho que para mim isso foi uma coisa, assim, linda de ver. Como é que foi para você isso? Assim, eu como sou baiana, né, como eu falei para vocês, eu sou puro suco de Brasil, né? Pessoa que tem nome espanhol, mas nasceu na Bahia. E como a minha formação intelectual foi numa universidade baiana também, né? A gente tinha 2 disciplinas sobre história da África. Estava na nossa área, né? E mais optativas, que a gente falava de religiões de matriz africana, de economia social africana, e dividir a África subsaariana com a África que não é considerada África, como Egito, e vai, né? Assim, eu tive uma base intelectual sobre a África muito boa, né? E nas minhas aulas de campo, que é o que as aulas que a universidade nos leva para os lugares para a gente visitar o que é histórico, né? A gente foi muito para Cachoeira, no Recôncavo Baiano, que é a cidade mais preta da Bahia, né? A cidade que mais tem terreiro de candomblé por quilômetro quadrado, né? Foi para Salvador. A gente entrou em muitos terreiros de candomblé e de umbanda para a gente entender como funcionava. Então, quando tem aquela cena do ritual do rei, do T'Challa, né, quando ele é coroado rei, daquela luta de todas as tribos chegando, de todas as etnias chegando com suas cores, com seus dialetos, com seus líderes, né, aquilo para mim já era um pouco mais familiar por causa do candomblé, né? E eu entendi o candomblé como uma manifestação social, como uma manifestação cultural, né? Eu procurava manter um filtro de historiadora, de pesquisadora, e entendi aquilo ali como uma manifestação cultural. E foi, assim, para mim, ver isso no filme foi emocionante, né? Porque foi o meu conhecimento empírico sendo passado numa tela tão grande e para tantas pessoas no mundo, né, assistirem, e várias coisas que foram ditas em Yorubá e as referências, né, que nós temos na nossa cultura, né, mesmo a gente querendo negar, mesmo tendo apagamentos, né? Então, para mim foi extremamente importante ver todas aquelas referências ali tradicionais, vamos dizer, africanas, né, misturadas com a África próspera, né, com a África moderna, uma África que ela se auto-orienta em relação à política, né, em relação ao seu social, em relação ao seu capital, né? Então, assim, para mim foi uma felicidade muito grande, né? E tô até muito ansiosa ver esse filme novo, assim. Não vi trailer, não quis ver nada. Eu vi o primeiro trailer, que eu fiquei super emocionada, e depois, mas essa é uma técnica minha, isso vale para qualquer filme que eu sou emocionada. Eu vejo o primeiro trailer, depois não vejo nada. Eu estou super ansiosa também. E vou aproveitar um gancho que você me deu agora para falar, falando de candomblé, de apagamento, e para entrar no gancho da nossa cultura, do brasileiro, de como a gente tem símbolos negros. Mas isso vai ficar para a segunda parte dessa entrevista. Então, se você ficou até aqui agora, deixa o like mais uma vez. Continua aqui seguindo, que vai ter parte 2, e a gente vai falar mais aqui do nosso Brasília, certo? Bom, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Eu sou a Raquel Alves, esse foi mais um CE Update, e a gente se vê na semana que vem com a parte 2, hein? Tchau!